Prontinho. Boa noite mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso curso gratuito à base do Departamento Pessoal, que é um curso que foi preparado exclusivamente para vocês que estão aqui nesse dia 11 de setembro, para entender a base necessária para começar no Departamento Pessoal, porque o DP não é uma bagunça. O DP não é uma bagunça. Eu não posso começar simplesmente achando que qualquer um entra. Não é, primeiro, que não é para qualquer um. O departamento pessoal não é para qualquer um, tá? Ele é um setor que ele pode abraçar pessoas que estão começando do zero, mas existem um percentual grande de pessoas que acabam largando a área pelo meio do caminho, porque não aguentam. Eu sou da Bahia, tá? Vou até falar para vocês que não aguentam o rojão. Vamos colocar assim, certo? Me sinto íntima. Eu vou falar algumas coisas aqui sem filtro, tá? Para vocês. Espero que vocês entendam e não fiquem com mimimi, tá certo? Espero que não fiquem com mimimi aqui, tá? Maravilha. Quero saber de onde vocês são. Eu já falei, eu sou de Salvador, Bahia, né? Sou contadora, para quem não me conhece. Meu nome é Miriam Figueiredo. Sou contadora natural de Salvador, Bahia, nordestina. Atuo há mais de 13 anos no departamento pessoal todo santo dia, sabendo o que vocês fazem aí, os perrengues que a gente passa quando o sistema não funciona, quando não sabe uma dúvida para responder a um empregado ou a empresa. Então, eu sei muito bem o que vocês vivem, porque eu vivo isso há mais de 13 anos. Mas comecei como a maioria de todos de vocês aqui, que ninguém começa sabendo nada, né? Tem várias gente de Diamantina, Catu, Cascavel, Teresópolis, Diamantina, Barreiras, Macapá. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas de toda a região do Brasil. E eu estou muito feliz de vocês estarem aqui nesse dia de hoje, terem escolhido entre diversas atividades que com certeza vocês têm para fazer, diversas coisas vocês tinham aí programadas. Mas vocês estão aqui e vocês serão honrados. O que eu prometo para vocês ao longo desses 2 dias? Hoje, na nossa aula, vocês já vão ter insights que podem livrar vocês de multa nesse mês. Talvez até amanhã, inclusive. Então, é o que você vai aprender na aula de hoje já pode livrar a empresa e vocês de multas pesadas, tá? Então, hoje nós vamos ver detalhes relativos ao cálculo trabalhista, a cálculos trabalhistas. E eu quero, inclusive, que vocês separem uma calculadorazinha, pode ser a calculadora do celular, pode ser a calculadora do computador, porque a gente vai fazer cálculo. QDP, sem saber fazer cálculo, já começa errado. Se for depender apenas do sistema de folha, meu amigo, minha amiga, não vai ser legal para você, certo? Não vai ser legal para você. E por que que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei no DP, eu dependi muito do sistema de folha. Por quê? O sistema faz certo. O sistema calcula certo. Só que não é bem assim. Porque o sistema ele é parametrizado de acordo com a necessidade do usuário. Então, é o profissional do DP, quem está aí sentado do outro lado aqui na cadeira, quem está aí sentado do outro lado é que precisa parametrizar o sistema, certo? Então, o departamento pessoal costuma falar quem faz o DP de uma empresa de 10 funcionários faz o DP de uma empresa de 500 funcionários. As rotinas e atividades, elas são as mesmas. Todos os eventos do E-Social acabam sendo iguais. Mas eu preciso entender o detalhe. Ó, o detalhe, a minúcia. Costumo falar que o DP, ele exige uma atenção. Porque no DP tudo depende. Aquela pergunta que você pode me trazer, uma dúvida que a empresa pode perguntar para você. Deixa eu ver quem está aqui na minha frente. Ainda iria começar a fechar a folha. Luiz, isso aqui vai ser muito importante para você, tá? Para você já começar certo. Para você não começar no modo piloto automático, como eu já fui. Vocês terem ideia, nem que eu nunca contei isso, nem nas redes sociais. Quando eu comecei no departamento pessoal, isso já tem mais de 13 anos, eu comecei do absoluto zero. E, Miriam, do nada você quis ir para o DP? Não, nem sabia o que fazia o departamento pessoal. Eu era operadora de caixa em uma loja aqui do shopping de Salvador.
E ingressei na faculdade de Ciências Contábeis, que eu falei, eu preciso sair dessa vida de shopping, pelo amor de Jesus Cristo. Eu preciso de um trabalho, pelo menos, que seja de segunda a sábado, porque eu trabalhava de domingo a feriados. Então, eu fui demitida da loja e tive o contato com a rescisão. Foi o meu primeiro emprego, tive o contato com a rescisão. E me entregaram 500 mil papéis e eu não sabia bulhufas daquilo. Se estava certo, se estava errado. Depois, aprendendo, inclusive, o DP, eu descobri que a empresa deixou de me pagar diversos direitos. Só que já tinha passado o prazo, não dava mais para correr atrás desses pagamentos que não foram feitos. Quando eu saí dessa oportunidade que eu tive lá do meu primeiro emprego, e eu já estava começando na faculdade de Ciências Contábeis, eu peguei o único salário que eu recebi e investi em uma faculdade, porque eu precisava mudar a minha realidade e a realidade da minha família. Certo? A minha realidade e a realidade da minha família. Peguei o salário da faculdade, paguei uma faculdade particular. Meus pais aqui ajudavam a pagar o vale transporte, porque não dava, o deslocamento da faculdade não tinha como. E aí eu falei, não, estou investindo na faculdade. Esse negócio tem que dar certo. Não existia plano A e plano B, meu amigo. Plano 1 e 2 não existia. O plano era dar certo, não tinha outra opção. E eu falei, eu preciso buscar como eu vou ingressar nessa área, que o meu maior medo era investir tempo, investir dinheiro, principalmente dinheiro que eu não tinha, e uma coisa que eu não me identificasse com relação a resultados lá na frente, não ter oportunidade de emprego, que era esse meu maior medo. E aí eu fui trabalhar no escritório contábil que estava recém-aberto, no escritório que era um depósito, e meu chefe, ele estava acabando de se formar na época, né? E ele falou assim, ó, no meu escritório tem vaga para todos os setores. Qual você gostaria de trabalhar? Porque ele terceirizava tudo. Olha, tem gente aí do curso presencial de Petrolina. Seja bem-vinda, Taiva. E aí meu chefe falou o seguinte, tem vaga para todos os setores, que ele terceirizava naquela época, isso há 13 anos atrás, ele já terceirizava toda a rotina do escritório contábil. E eu falei assim, eu preciso ir para uma área que eu não tenha dificuldade em trabalhar. Eu preciso de uma área que não tenha altos níveis de desemprego. E na minha cabeça, eu sou uma pessoa que faço muito raciocínio, analogias. Vou para uma área que vai ter sempre demanda. Se eu tenho empregados, eu tenho demanda. E é isso que eu quero trazer para vocês, o DP como uma oportunidade que tem muita demanda, gente. Não é pouca demanda que tem no departamento pessoal, tá? Não é pouca oportunidade que tem no departamento pessoal. Existem oportunidades e oportunidades. Existem empregos que têm um salário ali, né? O piso da categoria aqui em Salvador, por exemplo, se eu depender de piso, os salários são horríveis, não são legais. Eu sou da área, eu sei disso. Mas eu preciso entender que quanto mais conhecimento eu venho obter naquela área onde eu vou me dedicar, a dedicação ela me dá experiência e eu tendo experiência eu consigo buscar novos caminhos, novas oportunidades, eu crio oportunidades, certo? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui. Não é para ficar aí, que o DP é isso, que o DP, a classe é desvalorizada, mas será que você está correndo atrás? Será que você está dependendo somente do teu chefe em te dar o reajuste de salário? Será que você está fazendo somente aquilo que é pedido? Certo? Então, eu quero que vocês façam também, não fiquem nesse papel de vítima. Não tem vítima aqui no DP. Eu vejo muita gente, nos grupos aí, grupos de WhatsApp, onde a pessoa pergunta até hoje sobre CAGED. Até hoje as pessoas no DP estão perguntando de CAGED. Você tem que mandar RE da GFIP, coisa que não é algo novo aqui. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos ver cálculo trabalhista. Inclusive, amanhã eu vou trazer as últimas atualizações no mundo do departamento pessoal, para que vocês saiam daqui, de fato, conhecimento aplicável à realidade. Por quê? Eu sempre gosto de trazer para os meus alunos, seja do curso presencial, como tem aqui, quanto cursos em company, quanto de treinamentos,
o que eu não tive no passado. Eu tive aqui, quando entrei no DP, eu tive que me virar, errando, quebrando a cara, foi mais árduo, foi mais difícil, só que hoje é muito mais simples. Hoje eu tenho rotinas que são digitais. Gente, quando eu entrei no DP, eu não vou fazer conta da minha idade. Inclusive, meu aniversário é esse mês. Não vou fazer conta da minha idade. Mas quando eu entrei no departamento pessoal, ainda existia lá o Conectividade Social, a chave PRI. Eu fiz a Homolognet. Requerimento do seguro-desemprego era no carbono. Então, assim, era tudo muito mais complexo do que hoje. Hoje vocês estão num momento de digitalização. Rotinas com E-Social está tudo muito mais fácil. Então, vamos aproveitar dessa oportunidade que está mais fácil para crescer também, tá certo? E é essa provocação que eu quero fazer para vocês. Eu só vou conseguir ser um profissional excelente se eu me dedicar. Eu não tenho como trazer essa dedicação para vocês. Eu posso demonstrar, gente, é isso que eu sei, é isso que eu tenho para passar para vocês. Mas se você não se dedicar, se você não fizer a sua parte, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. E você ainda vai sair aí com o sentimento de perdi minhas 2 noites. E eu não quero que vocês se sintam assim, tá? Eu quero saber quem é que vai até amanhã, quem é que vai estar aqui até amanhã para dentro desse curso que vai ser feito especialmente para vocês, para que vocês possam colocar em prática todo esse conhecimento que eu vou passar para vocês hoje. Preparei com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação, e eu quero que vocês estejam aqui amanhã. Por quê? Nem todo mundo está disposto. Aqui é como eu falei, é para os fortes, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Os 140 pessoas que estão aqui, eu quero ver quem vai estar aqui. Até amanhã. Equipe Setup, sejam bem-vindos. Então, eu quero vocês aqui até amanhã. Por quê? Quem não estiver é porque mostra que, de fato, assim, me perdoe se você for faltar amanhã. Mas será que você está afim? Será que você está tão afim assim de aprender? Talvez você não esteja afim de aprender e tá tudo certo, tá? E tá tudo certo. Só que é dedicação, é tempo de você aprender com outras pessoas que vai conseguir acelerar a transformação que você precisa. Miriam é de 2013, 2011, entrando no departamento pessoal, Miriam dando aula, Miriam dando palestra, Miriam aqui falando para vocês, certo? Presente, firme e forte, muito bem. Quero vocês assim mesmo. DP não é uma profissão para amadores. DP não é para os fracos, é para os fortes, certo? Eu lembro que quando começou o E-Social, muita gente desistiu. E eu falava assim, quando eu entrei no meu primeiro emprego na loja, né, na loja de, esqueci agora, de departamento, eu lembro que quando eu entrei nessas vagas temporárias, que hoje eu falei, a empresa poderia ter contratado intermitente, mas na época não tinha intermitente, eu ficava morrendo de medo quando chegava a nova equipe de pessoas que estavam sendo contratadas. Eu falei, gente, será que eu vou ser demitida? Porque eu tinha morrido de medo, eu morri de medo, juro pra vocês. Eu morria de medo com os novatos que chegavam na empresa. Hoje em dia, vocês vão ver que eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Tem muita demanda, gente. Tem muita demanda no departamento pessoal. Não é pouca, não é pouca, tá? E eu quero que vocês estejam aqui para enxergar essas oportunidades também. Então, o que é que vai ser esse curso gratuito, Miriam, à base do departamento pessoal? Serão 2 dias de aula, onde eu vou mostrar para vocês cálculos trabalhistas e pontos de atenção que vocês podem errar, porque ninguém disse ainda a vocês que é um erro. E a aula de amanhã vai ser sobre atualizações que você precisa que já estão acontecendo e as que já estão previstas para acontecer em breve, para que você tenha atenção, tá certo? Teremos materiais que serão liberados para quem estiver ao vivo. E o certificado também que foi prometido, Miriam, vai ter certificado para quem estiver ao vivo hoje e amanhã. Então, é a questão de que para que você possa receber, além do conteúdo e o que foi prometido, você precisa estar comprometido, assim como eu estou com vocês. Tá certo? Bom, e aí, quando a gente começa no DP, existe uma insegurança, já que todo mundo aqui, ninguém começou, né? Ninguém começou sabendo a CLT de qual chateado. Ninguém começou no departamento pessoal sabendo todos as 900 e tantas artigos da CLT. Todo mundo aqui começou do zero.
Todo mundo começou do zero. Todos os profissionais aí que vocês já ouviram, até seu chefe vai ter uma supervisora no DP. Começou do zero. Começou ali como auxiliar, começou como estagiário, foi em busca da primeira oportunidade. Só que o que eu vejo muito aqui é o seguinte: as pessoas elas começam do zero. Todo mundo começa do zero, isso é óbvio. Só que mesmo eu começando do zero, eu preciso ter a curiosidade, eu preciso ter interesse. Eu participei de um evento aqui em Salvador, que foi a trinca do Joel J e do Caio Carneiro. Caio Carneiro, Joel J e Flávio Augusto. Ele falou: eu posso mostrar para vocês o departamento pessoal, mas eu não tenho como ensinar vocês a estar afim, a ter força de vontade. Isso aí eu não consigo mostrar. Então você precisa estar afim, você precisa querer, certo? Então logo no início a gente se sente muito, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir responder a empresa? Será que eu vou conseguir o empregado me pressionar? Será que eu vou conseguir responder? Será que vai estar certo? E se eu errar na resposta? E se chegar um outro colega e for contratado? E se eu não for promovido? E se eu for demitido? Então, são vários e sis que ficam rondando na nossa cabeça. E será que vai ser legal? Será que essa aula vai ser boa? Isso eu também me perguntei. Será que vai ser legal para vocês? Então, são várias dúvidas que nós temos, porque ninguém nasceu com a bolinha de cristal, né? Não, a gente não nasceu com a bolinha de cristal. A gente não sabe o que é que vai acontecer no outro dia, certo? A gente não sabe o que é que vai acontecer no outro dia. Deixa eu tirar essas anotações aqui, gente. Pronto. A gente não sabe o que é que vai acontecer no outro dia. O amanhã, Deus pertence, né? Só que eu não posso ser como aquela música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Porque no DP não dá para deixar a vida levar. Ah, vamos deixando aí. Deixa levar aí, viu? Miriam, não quero saber mais nada desse DP, não. Deixa aí. Um dia eu aprendo. Não, não é assim não, viu? Você está começando agora, está achando que é um dia você aprende? O E-Social, ele não é mais uma novidade. Não é mais uma novidade, tá? Não é mais uma novidade. O E-Social é obrigação. FGTS Digital é uma obrigação. DCTF Web é uma obrigação. Saber a folha de pagamento é uma obrigação sua. Não é um diferencial. Eu sei que você está começando agora. Muitas vezes as empresas elas não têm tempo. Ou não tem tempo ou não tem nem conhecimento para te passar. A empresa, às vezes, ela está vendendo o almoço para pagar a janta. Às vezes, a empresa está vendendo o almoço para pagar a janta. É por isso que você precisa também ter a questão de estar afim. Você precisa querer também fazer a sua parte, para que depois você sabe, poxa, ó, tive aquela dificuldade, rapaz. Estava com dificuldade para fechar a folha daquela empresa de X atividade, mas eu consegui. É esse sentimento que eu quero que vocês tenham a partir desse curso gratuito, tá? Então, dominar os fundamentos do DP é essencial, não é opcional. Para aqueles que ingressam nessa área que é dinâmica e desafiadora. Como eu falei, não é para todo mundo. Se fosse para todo mundo fazia. Todo mundo estava com as melhores oportunidades. Então, o DP, como eu falei, ele não é para qualquer um, mas qualquer pessoa pode aprender, certo? Basta querer. E você vai precisar desenvolver uma base sólida, por isso que é o nome base do departamento pessoal, para construir uma carreira no DP. E aprender sobre cálculos trabalhistas é indispensável para qualquer profissional que deseja se destacar no departamento pessoal. Pois entender cada detalhe no DP faz total diferença. O detalhe, ó, gente, às vezes é uma vírgula. Às vezes é uma vírgula. Tenho 22 anos, caí de paraquedas no DP e sigo desde então. Toda semana me deparo na prática com uma coisa que não fazia e o DP é gigante. Perfeito, Júlia, que você falou aí. O DP é gigante. É gigante. Quanto mais você pensarem que não tem oportunidade, tem, gente. Tem. Hoje, uma aluna, ela não disse que não ia poder participar,
Ela me ligou e falou assim, Miriam, eu tô com uma empresa com 250 funcionários que quer fazer a terceirização comigo. 250 oficiais, fora o extraoficial. E ela só vai aceitar esse desafio porque ela se colocou como pronta, certo? Então, entender o detalhe faz total diferença. Às vezes, uma pergunta que o funcionário te faça, uma pergunta que a empresa faça, você precisa entender o sentido da coisa. Me conte aí mais detalhes sobre essa situação para que eu possa te orientar, porque uma orientação para uma empresa, ela pode não ser a mesma para outra, por conta desses detalhes. Então, desde o cálculo da hora extra até rescisões mais complexas, o que garante, né, que você tenha tranquilidade é que você tenha precisão nesses cálculos, tá? E a vírgula no espaço de mais ou menos pode dar confusão, Kate. Com certeza pode dar confusão. Por quê, gente? Vou falar para vocês. Tem coisas que não estão previstas na legislação. Eu trouxe até alguns exemplos aqui. Não está previsto na legislação, mas você precisa entender até de coisas que não estão previstas na legislação, tá? Então, a base do DP é como um alicerce de uma grande construção, de uma grande casa, de um grande prédio. Assim como uma edificação, ela precisa de uma base sólida. Não pode ser que nem a casa dos três porquinhos, que um vento jogou tudo para cima. Então, precisa de uma base sólida para se sustentar. E a sua carreira no departamento pessoal, ela precisa de uma base firme de conhecimentos e habilidades técnicas e comportamentais. Eu preciso entender como resolver, entender de pessoas também, até porque o DP, ele faz parte de uma grande área que é o recursos humanos. O DP é um dos subsistemas dos recursos humanos. Tem pessoas aqui, tem alguém que é de RH, faço o RH e faço o DP. Ou tem algumas pessoas, Miriam, eu sou do RH, mas quero aprender o departamento pessoal. Existem pessoas que me procuram assim, por quê? Você acaba abrindo mais um leque, mais uma oportunidade quando você aprende o departamento pessoal, certo? Eu vejo muito, estou coçando, tá vendo? Eu vejo muita gente, eu sou do fiscal, mas quero aprender o DP. Por quê? Vou começar essa área agora. Eu sou do contábil, quero aprender o departamento pessoal. E eu não preciso, obrigatoriamente, ser de ciências contábeis. Estou escutando, cursando RH, cursando RH. Eu não preciso ser uma contadora. Eu, Miriam, como contadora, o DP, eu vou colocar aqui, o departamento pessoal me escolheu, porque eu comecei a minha carreira em escritório contábil, que é uma área muito bacana para você aprender. Então, eu escolhi, o DP me escolheu naquele primeiro momento, porque eu queria um emprego que me desse tranquilidade de não ser demitida a qualquer momento. E na minha mente foi, tem empregado, como tem muitos empregados, eu vou ter demanda. E é, de fato, uma analogia que eu continuo fazendo. E agora acaba sendo até mais prático para vocês o seguinte, eu tenho empresas que, mesmo que não tenham empregados, eu vou ter demanda no DP. Empresa sem movimento, eu tenho que mandar o E-Social, tenho que mandar DCTF Web, tenho que cadastrar no DET, certo? Então, até empresas sem empregados vão precisar dos trabalhos de vocês, da experiência, da expertise de vocês. Então, lá no passado, eu pensei em empresas com empregados, mas dá para você, mesmo sem empregados, também ter demanda, certo? Eu tenho uma aluna que ela é daqui de Feira de Santana, a Laíse, que a Laíse, ela começou no departamento pessoal, ela era estudante de veterinária. Então, não obrigatoriamente precisa ser contadora. Eu, Miriam, sou contadora, mas sou especialista no departamento pessoal. Escolhi me especializar nessa área. E não me arrependo. Lá na época, tinha só eu e mais uma colega da faculdade que era da área do DP, a maioria queria área fiscal, auditoria, consultoria. Eu falei, concurso. Eu falei, não, vou ficar no departamento pessoal, porque eu gosto, estou me identificando e eu vou até o fim, estou aqui até hoje. Certo? Quero muito seguir esse setor, o DP me escolheu também, que massa. O Gênio e o Cera do Tempo, que era tudo junto. Eu nunca, já fiz algumas atividades do RH, mas não é a minha praia, tá? Eu separei muito isso porque precisa de ter também algumas habilidades na parte de recursos humanos que eu ainda estou me desenvolvendo, certo? Iniciante.
Atualmente, estou com recrutamento e seleção. Maravilha. Bom, então, eu falei para vocês, qual é o piso salarial do departamento pessoal? Se a gente for fazer uma pesquisa de modo global, né, na pesquisa pela internet, vocês vão encontrar aí na média de 2.000. Tem vagas que tem. O piso salarial aqui em Salvador, por exemplo, é 1.500 e alguma coisa, 1.600 reais, uma média aí. Mas isso é o que o sindicato vai estar operando, o sindicato vai estar determinando. O sindicato ele vai estar ali, aí os escritórios vão querer, tem empresas e empresas que querem pagar o mínimo do mínimo, gente. Assim como tem empresas de outras atividades também, certo? Que vão querer pagar o mínimo do mínimo. Isso é a grande maioria? Não. Isso não é a grande maioria. Certo? Não é a grande maioria. Eu preciso saber que não eu posso simplesmente nivelar que o mercado é horroroso, que o mercado é horrível e que não tem oportunidade. Aí você vai ficar como aquela pessoa que só faz reclamar. Então, aqui tem algumas situações, algumas vagas que vocês veem que tem, ó, lógico, para chegar em coordenador, encarregado, ó, auxiliar de DP com salário de 3.000. Para que eu possa ter melhores oportunidades, eu preciso ter mais conhecimento. Então, se você acompanhar a base do departamento pessoal até o final, vai descobrir um caminho para construir uma carreira sólida no DP, construindo os alicerces necessários para que se sustente firmemente no futuro, que não seja algo passageiro, como uma chuva de verão, certo? E que possa abrir muitas portas no mercado de trabalho para vocês. Recentemente, gente, teve uma aluna que falou, Miriam, eu queria tanto trabalhar no DP, eu nunca tive a oportunidade. Ela conseguiu o primeiro emprego dela sem total experiência. Que não estou dizendo para vocês que é simples. Só que o que acontece? A maioria das empresas não possui tempo. Elas não têm tempo para estar desenvolvendo esses profissionais. Então, existem já pesquisas, ó, na Veja, na Forbes, que as empresas estão com dificuldade de contratar. Eu estava conversando com a contadora na sexta-feira. Ela fazendo desabafo, Miriam, eu estou precisando contratar um estagiário, não estou conseguindo. O povo não quer trabalhar. Não está chegando o currículo. Ou os que chegam não está de acordo com o que eu estou buscando. Então, as empresas elas estão com dificuldade de contratação. Já fiz algum processo seletivo de passar 2, 3 meses para contratar um assistente de DP. Certo? Por quê? Ah, Miriam, quer dizer que não tem ninguém desempregado? Claro que tem gente desempregado. Claro que tem gente desempregado. Só que, às vezes, o que a empresa está buscando, as pessoas que estão desempregadas não têm expertise para aquilo. Então, por isso que, Miriam, mas o pessoal falando, realmente está difícil contratação. Está, gente. Está, eu conheço, olha, as pessoas, assim, tinham pessoas próximas no meu núcleo. Exemplo, minha irmã, tenho colegas, né, colegas dela de faculdade que foram para o departamento pessoal, pessoas que eu já formei desde a época de estagiário, que não param. Sai de uma empresa, vai para outra empresa, conseguir uma empresa graças à sua mentoria, conseguir ter uma base, porque no início é difícil mesmo. Conseguir um emprego melhor, foi para outro lugar. Tem uma ex-aluna aqui que ela está trabalhando numa Big Four. Para quem não sabe, Big Four são as empresas mundialmente conhecidas. Auditoria de folha de pagamento. Então, é necessário que você construa isso, construa uma base sólida para que você consiga melhores posições, tá certo? Então, iniciei como auxiliar de escritório e aprendi pedindo a colega do DP para me ensinando nas horas do almoço. Essa sua colega, Samsung, um anjo na terra, né? Porque nem todo mundo... Quando eu comecei no DP, né? Quando eu comecei no departamento pessoal, a pessoa que me deu um treinamento de um dia, ela falou assim, ó, eu vou te ensinar só até isso aqui, tá? Porque senão a empresa não vai contratar mais o meu serviço. Então, as pessoas, elas não querem compartilhar. Só que é o contrário, quanto mais a gente compartilha, mais a gente aprende, mais empregados têm acesso à informação, menos empresas têm penalidades na justiça. Então, assim, a legislação, ela é explícita, tá? E aí, quais são os cargos? Quando eu comecei no DP, era eu mesma, corri atrás, né? E quais são os cargos que eu tenho no DP? Eu tenho do auxiliar,
ao empreendedor. Então, auxiliar quem está ali começando, auxiliar, estagiário, vem para assistente, analista, supervisor, diretor, e o céu é limite, gente. Vocês podem estar aqui daqui a algum tempo, estarem fazendo treinamentos de vocês, terem a empresa de terceirização de vocês. Entendam que, Miriam, eu estou na condição hoje de estagiário, ou eu estou começando no DP agora, comecei a faculdade de Ciências Contábeis, quero começar no departamento pessoal. Lógico que o que é que está acontecendo com essa geração? Eu quero começar já empreender, como empreendedor. Você vai começar, existe um caminho a ser seguido. Para o primeiro passo, venha comigo. Venha para esse primeiro passo para você entender como funcionam as coisas, para que você não quebre a cara, para que você não se machuque nesse caminho. Daí você não desista como muita gente desiste. E aqui eu trouxe as principais rotinas que nós vamos ter no departamento pessoal. Quais são as principais rotinas que nós precisamos dominar quando começamos no DP? Admissões, né? Todo o processo de admissão de empregados, controle de jornada, gestão de benefícios, gestão dos empregados, a folha de pagamento, que é o centro de tudo, né? Férias e afastamentos, a gratificação natalina, que é o 13º, desligamentos, são as rescisões, encargos sociais e declarações acessórias. Então, vou colocar aqui que é a matriz do departamento pessoal. É a matriz principal das rotinas do DP. Em paralelo a isso, e todas essas rotinas que nós fazemos, nós vamos o quê? Atendimento ao colaborador, atendimento ao fisco, atendimento à empresa, é tirar dúvidas, é trazer soluções de qual é o melhor formato de contratação de empregados, qual é o melhor formato de demitir um empregado. Então, assim, aqui é a matriz, é o modo geral, é trazer um panorama geral para vocês. Mas não acho que esse mês eu só vou fechar a folha. Não é isso, tá? Vocês vão ver que ao longo da nossa aula aqui, vocês vão ver quais são as rotinas que nós vamos estar executando. Gente, é gigante em muito espaço. Eu presto serviço fiscal e contábil e surgiu terceirização de funcionários, só estudando para fazer. Sou contadora. Tem muita oportunidade. Diversas oportunidades. N oportunidades, gente. N oportunidades. E qual a importância do DP? Qual a importância do departamento pessoal? Ele vai muito além de apenas gerenciar a folha de pagamento. Vou colocar que o DP é o coração das empresas. Quando se trata de cuidar do bem-estar e da satisfação dos empregados, é necessário garantir um ambiente organizacional positivo e o DP ele vai estar ali promovendo o engajamento da equipe, ou como a Cimíria promovendo, estando tudo em dia, gente. Agora quer ver o problema? Porque o DP não é valorizado. R no DP, R na folha de pagamento para você ver o caos instaurado. Costumo falar, no escritório contábil, por exemplo, se tiver um problema no contábil, oh meu Deus, problema no contábil é resolvido, rápido. Problema no contábil, ou até esse problema pode perdurar, a depender, lógico, da gravidade desse problema. Mas os problemas no setor contábil, eles têm muito tempo eles pode ser resolvido com tranquilidade. No fiscal, também dá para ser resolvido. Lógico que dependendo da gravidade do problema. Só que no DP, se você errar na folha, errou na folha. No dia do pagamento, o empregado já está batendo na sua porta. No dia do pagamento. É multa, é funcionário reclamando, é funcionário já ameaçando colocar a empresa na justiça, certo? E é justamente isso que eu não quero que vocês passem. Então, o papel do departamento pessoal é proteger as empresas, é garantir que os empregados tenham seus direitos resguardados, né? Nós não estamos aqui para fazer apenas o que a empresa quer. Miriam, mas a empresa falou que não quer fazer. Você vai, Rúbia, Simone, você vai orientar e falar assim, olha, a orientação legal é essa, tá certo? Se você não quiser fazer, aí está lá no artigo 2 da CLT. O empregador assume o risco da atividade econômica dele. Eu não sou empregadora. Eu sou do departamento pessoal. Eu só não posso deixar de orientar. Quando eu oriento, eu estou ali resguardada que a orientação foi feita. Certo? Erro na folha, dependendo, é multa. E muita confusão. Cada funcionário é um, mas se for laranja podre... E vai ter.
Vai ter, Kate. Vai ter sempre isso, certo? Às vezes a empresa não está nem errada. Só que, quando você não tem clareza, o funcionário te fez uma pergunta. O funcionário fez assim, ó. Ontem mesmo eu atendi uma empresa assim. Tava o gerente e uma supervisora. Miriam, o funcionário está querendo saber de folga. É isso mesmo? Eu falei, é. É isso mesmo. E ele não sabia dar orientação para a empresa. A empresa não sabia passar orientação. E eu já tinha orientado. A empresa não tinha clareza que tinha que dar folga ao funcionário. Mas só dela falar, eu não sei. Já nasce ali a desconfiança na mente do empregado e fala assim, será que essa empresa está fazendo certo? Será que essa empresa... E agora, gente? Tudo é digital. Eu mandei a admissão do empregado, a admissão do funcionário, já vieram me perguntar por que que o cargo que está me contratando não é o que está na carteira de trabalho. Então, você tem que entender, não, é porque o CBO, Cadastro Brasileiro de Ocupação, não existe cargos para todo... Então, você já vai ter resposta para aquelas principais dificuldades, aquelas principais dúvidas, porque você já tem conhecimento sobre esse assunto. Agora você fala, menina, não sei. Não sei. Eu vou ver no sistema, viu? Eu vou ver no sistema se eu não coloquei o cargo errado. Aí você já está implantando a dúvida se você fez certo. Certo? Então, conhecer detalhadamente os processos do DP é indispensável. E isso vai muito além das operações automáticas. Você não pode e não deve ser apenas um apertador de botão, como eu já fui. Meu primeiro emprego no DP, eu não sabia o que era o teto do INSS. E aí tinha um funcionário que ele tinha tido um salário um pouco maior, tinha juntado com as férias, enfim. Eu fui simplesmente alterei o cálculo e tributei o INSS o valor cheio. Tipo assim, na época, né, era 8 mil e pouco. Só que o teto era 5. Eu não sabia o que era o teto do INSS. Porque eu não tinha contato com empregado de salário alto. E aí, quando eu mandei a folha de pagamento, porque eu não tinha quem conferisse, eu não sabia o que era aquilo, ninguém tinha me contado o que era o teto do INSS, mandei a folha de pagamento para a empresa, a empresa também não sabia, o funcionário falou assim, mas me falaram, eu trabalhei em um lugar tal e não tinha esse desconto todo de INSS, não. Aí voltou para mim, então gera um retrabalho, gera uma desconfiança, gera todo um desgaste. Por quê? Porque simplesmente eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu estava de modo Zeca Pagodinho, deixando a vida levar, certo? E é isso que eu não quero que vocês façam, tá? Eu não quero que vocês sejam DP Zeca Pagodinho. Vamos colocar assim. E o que é que eu preciso entender, Miriam, desse tal departamento pessoal que você tanto defende? Bom, o DP ele é composto, vamos colocar, ele é baseado na legislação trabalhista, no que está explícito e no que está não implícito. E vou explicar para vocês. Quando eu vou executar as rotinas do departamento pessoal, eu preciso entender que existem direitos trabalhistas que não estão na CLT. Exemplo, Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, cita que o trabalho noturno ele é superior ao diurno. Na CLT complementa a informação. Na Constituição Federal está lá previsto que existe a garantia de emprego para as gestantes. Lá na Constituição Federal está explícito que os empregados eles têm direito à garantia do reconhecimento das convenções coletivas, não está na CLT. Então, eu preciso entender que existem trechos da Constituição Federal, que é a legislação magma brasileira, que prevêem rotinas trabalhistas, certo? Então, primeiro, Constituição Federal. Nenhuma norma pode ir contra a Constituição. Segundo, CLT. Miriam, a CLT pode ir contra a Constituição? Não. Ela não pode ir contra. Ela não pode trazer uma norma que venha reduzir algo que já está previsto na Constituição Federal. Então, a CLT ela vai dispor de outras regras que foi criada lá em 1943, já foi alterada N vezes, diversas vezes. A mais famosa foi a reforma trabalhista em 2017, mas de lá para cá já foi mudada também várias vezes, certo? Então, eu preciso entender que, por exemplo,
Onde é que na CLT vai estar lá dizendo que o empregado, ele, a partir do momento que ele coloca o pé na empresa, ele precisa estar com a carteira assinada. Se não for registrado o empregado, possui multas. Na CLT vai ter lá que o empregado, se ele ultrapassar do limite do horário, ele tem direito à hora extra, então a compensação. Está lá também dizendo qual é o prazo de pagamento das férias, prazo de pagamento da rescisão, certo? Então está lá na CLT. Existem as doutrinas e as jurisprudências. Doutrinas e jurisprudências, trazer aqui para vocês o que seria, são orientações que não estão previstas, não estão expressas na legislação, mas possuem força de lei. Como assim, Miriam? Vou trazer exemplos de jurisprudências aqui para vocês, tá? Então, decisões do Tribunal Regional do Trabalho, do Tribunal Superior do Trabalho, que vão, por não ter na legislação explícito, é aplicada a jurisprudência, certo? Norma coletiva de trabalho, convenção coletiva, acordos coletivos, dissídio coletivo, eles têm força de legislação, desde que não venha infringir a Constituição Federal. Miriam pode infringir a CLT? Depende. Ele possui limites também, tá? Possui limites às convenções. Como assim? A convenção ela não pode, por exemplo, reduzir o percentual da hora extra. A convenção ela não pode reduzir o percentual do adicional noturno. Ela não pode estar trazendo ali como se é matéria tributável ou não tributável. Então, são limites da convenção coletiva. O regulamento interno do trabalho, a empresa ela fez um regulamento, por quê? Na convenção, na CLT, na Constituição Federal existem normas, existem coisas que eu quero aplicar uma norma específica para a minha empresa, que não tem ainda previsão na legislação, desde que não fira os direitos, né? Desde que não seja algo absurdo, a empresa pode colocar um regulamento interno para dizer, olha, de acordo com as normas da minha empresa, está aqui explícito, o empregado tem ciência, e a partir dali vira lei dentro da minha empresa. Exemplo, o empregado ele tem um prazo X para entregar um atestado médico. Na CLT não tem nada, na Constituição não tem nada, jurisprudência não tem nada, mas a minha empresa, eu não quero que minha empresa seja uma bagunça. Eu quero fazer, Miriam, um regulamento interno prevendo o limite de X horas, de X dias para entrega do atestado médico. Coloco lá, deixo tudo bonitinho, tudo pronto. Pode ser um regulamento interno. Eu quero que o empregado, se ele for atrasar, o limite vai ser X. A CLT fala no máximo 10 minutos diário, mas na minha empresa vai ser 15 minutos. Posso colocar... Então, são diversas coisas que a empresa ela pode estar prevendo no regulamento interno. Colocou no regulamento, virou norma. Mas, para isso, tenho que ter ali atenção a esses limites e tenho que deixar claro para o empregado. Eu falar assim, meu amigo, você não trouxe atestado no prazo que eu previ no regulamento. Então, por isso, vai ser falta injustificada. Aí o funcionário... E vem cá, criatura. Quando foi que você me disse que tinha um regulamento interno? Então, não vai fazer diferença ter o regulamento se o empregado não estiver ciente, certo? E o contrato individual de trabalho. O contrato de trabalho, ele também tem força de legislação, desde que não tenha nada para infringir as legislações anteriores, certo? Então, não posso lá colocar no contrato de trabalho que o empregado, ele vai trabalhar de domingo a domingo, de 8 às 18. Miriam, mas está no contrato. Você falou para mim que o contrato tem força de lei. Eu falei que tem força de lei desde que ele não venha ferir a legislação trabalhista. Certo? Então, para vocês entenderem o ordenamento, vou colocar assim, o ordenamento às fontes do direito do trabalho. Fizemos aqui uma introdução, a gente começa a falar de cálculos trabalhistas, tá? Bora que bora! Vou falar para vocês o seguinte, esse é um curso que a gente está fazendo hoje e amanhã. Compartilhem com os amigos do DP, tem várias pessoas aqui que são de escritório contábil, compartilhem nos stories, que é assim que vocês ajudam a mostrar para as pessoas que vocês estão gostando, que vocês estão estudando, que vocês estão se aperfeiçoando, certo? E você demonstra para você mesmo e para os outros que, olha, eu tô ali
Hoje é quê? Quarta-feira, 11 de setembro. Estou me aperfeiçoando ali com a Miriam. Postem, marquem, que depois eu vou repostar vocês, tá certo? Então, guia de cálculos trabalhistas. Vamos começar a brincadeira. Então, a folha de pagamento é uma das rotinas operacionais de responsabilidade do departamento pessoal. Nós somos responsáveis pela remuneração correta dos empregados e pelo cumprimento das obrigações fiscais e previdenciárias daquela empresa. Na folha de pagamento, eu trouxe aqui as principais legislações para que depois vocês pesquisem, tá? Que é a CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, a Lei 8.212 e a IN 2110 de 2022, que ela dispõe sobre as contribuições para a Previdência Social, quais são as regras, sobre tipos de benefício também, para que depois vocês possam estudar. A Lei 8.036 de 1990, que regulamenta o FGTS, então quais são as regras, quais são as alíquotas, quais são os prazos, para que vocês... O material ficará disponível amanhã, se você estiver aqui, Mari. Tá certo? Hoje e amanhã. Quem desistir, não, nem merece, tá? Então, Lei 8.036 de 1990 regulamenta o FGTS, as regras do FGTS. E o regulamento do imposto de renda, que regulamenta os detalhes do imposto de renda, o que, é que pode ser tributado, o fato gerador do imposto de renda, que é o pagamento. Então, a gente precisa dar atenção a essa legislação. Então, eu trouxe até uma frase para vocês. Quem se informa, se transforma. Quem se informa, se transforma. Informação é poder, gente. Informação é poder. Informação é poder. Certo? Tanto para coisas principalmente positivas, para você ajudar outras pessoas. Miriam, vocês estão aqui na base do departamento pessoal, que é uma parte introdutória. Amanhã, inclusive, eu vou abrir as inscrições para meu novo curso. Temos uma novidade aí na área, tá? Mas o que vocês vão aprender aqui, vocês vão poder praticar para que vocês não passem perrengue no departamento pessoal, para que vocês orientem outras empresas, para que vocês orientem os empregados, até pessoas da família de vocês, sobre coisas que às vezes as empresas fazem de forma incorreta, tá bom? E aí, quais são as principais parcelas que integram a remuneração? Primeiro, existe a diferença de salário e de remuneração, tá? Salário é a parte fixa que ficou acordada no momento da contratação do empregado. Então, contratei o João, falei que o salário dele seria R$ 1.500. Contratei o João e falei que o salário dele seria salário mínimo. Então, quando a empresa chega para vocês e fala, Simone, vou contratar o João e eu vou pagar um salário mínimo. Vou pagar R$ 1.300. A primeira coisa, nem coloquei no material. A primeira coisa, qual é o piso da categoria do João? Qual é o piso da categoria do João? Qual o sindicato que o João vai ser enquadrado? Primeira obrigação do DP é essa. Não é contratar com salário de R$ 1.300, porque a empresa falou que vai pagar R$ 1.300. Você vai buscar a informação correta. Empresa, tudo bem? Você me passou que ia contratar o João, só que eu olhei de acordo com a atividade da empresa. O João, ele tem direito ao piso salarial de 1.750. Então, eu estou te passando aqui a informação, certo? E a empresa fala assim, certo? Certo, Miriam, pode contratar o João com piso de 1.750. Ou a empresa pode falar assim, não, eu não tenho como pagar esse 1.750. Mantenha o que eu pedi. Mas eu orientei a que ela faça correto, tá? Então, salário é o que ficou acordado no momento da contratação desse empregado e que será reajustado de acordo com outros fatores. Mas a esse salário, ele pode ser, vou botar nesse salário, outra parcela que pode ser integrada à remuneração são as horas extras. Então, tem o salário mais horas extras, salário mais o adicional noturno, salário mais o descanso semana remunerado, salário mais gratificações, salário mais comissões, gorjetas, adicional de cargo de confiança, adicional de insalubridade, periculosidade, transferência, adicional de sobreaviso, tempo de serviço, salário substituto, vale transporte, a depender das características do que você vai lançar na folha de pagamento, isso pode ser integrado à remuneração.
Então, depende muito de cada situação, gente. Não existe uma fórmula mágica aqui. Essas são as parcelas que integram a remuneração. Só que muita gente que eu vejo é o seguinte: a empresa mandou assim, lance, por favor, algo para o empregado. Lance aí um benefício para o empregado. Lança aí uma gratificação para o empregado. A empresa chega e pede. Lança aí uma gratificação para o empregado, tá? Quero pagar uma gratificação. Um bônus para o empregado. E aí você vai lá e lança. Vou criar uma rúbrica lá no sistema, gratificação e lance para o empregado, porque a empresa falou que vai pagar um presente para o empregado esse mês, porque ele foi um empregado bonzinho, certo? Então, assim, primeiro você tem que saber o que a empresa está querendo pagar e qual motivo quer pagar. Qual motivo? Gratificação, ela integra a remuneração. Quando eu falo integra a remuneração, é porque ele é tributado para todos os fins. Ou seja, INSS, FGTS, imposto de renda, reflexo nas férias, no 13º, na rescisão. Então, não é simplesmente a empresa chegar assim, não, eu não quero integrar não, viu? Viu, Simone? Eu quero que coloque sem tributar. Me perdoem meus amigos, que eu falei que seria sem filtro, né? Quando eu falo que gratificação é sem tributação, eu estou cometendo uma sonegação fiscal. Sem filtro. Vocês não estão aqui para ouvir só o que vocês querem, né? Espero que não. Certo? A gente não está aqui para ouvir só o que a gente quer. E aí eu trouxe alguns exercícios para a gente fazer aqui a partir de agora. Então, primeira provocação. Salário. Salário é a contraprestação devida pelo empregador em função do serviço prestado pelo empregado e é o preço da força de trabalho em que o empregado se coloca à disposição do empregador através do contrato. Através do contrato. E aí eu faço uma pergunta para vocês. O empregado ele foi contratado em agosto, no dia 28 de agosto. Como é que eu faço a apuração desse salário? Como é que eu faria a apuração desse salário? Como é que fica o salário proporcional? Mas proporcional ao mês de agosto, o mês de 31. A gente divide por 30 ou por 31? Por 30, por 31, sempre por 30, 31, 30, 30, 30, 30, 41, 41 não. A empresa sempre considera por 30, conforme o dia do mês. Depende do mês. Uhum. Certo. 28, 29, 30? Beleza. E aí eu trago para vocês. Por isso que existe, gosto de falar que o DP, por isso que eu falei que no DP depende. Muita coisa, tá? Primeiro, se a gente for para o calendário, os meses de 30 dias são menos meses que os meses com variações de dias. Então, são poucos meses que tem meses de 30 dias. A maioria não são de 30 dias, certo? Não há tratamento específico na legislação sobre esse assunto. A gente sempre, um mês comercial. Tirou de onde isso? Não tem. Não tem essa informação, tá? Não tem específico na legislação isso. Eu sempre ouvi também que era 30 dias. Até o dia que um cliente prestava serviço para a Petrobras, e aí simplesmente a Petrobras falou assim, ei, você dividiu por 30, viu? Tá faltando aqui um dia de salário do empregado. E aí teve que pagar a diferença de salário, certo? Mas o que é recomendado? Tá? Quando o empregado é admitido ou demitido durante os meses de 28, 29 de fevereiro aqui e 31 dias, aplicar a regra mais favorável ao empregado. Está previsto, a gente aplica por analogia, previsto lá no artigo 64 da CLT, o salário hora normal, em caso de empregado mensalista,
será obtido dividindo o salário mensal correspondente à duração do trabalho a que se refere no artigo 58, por 30 vezes o número de horas dessa duração. Aí é o que está previsto no parágrafo 1º. Sendo o número de dias inferior a 30, adotar-se-á para cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês. Então, a orientação que se tem de forma mais majorativa é aplicar, por analogia, a quantidade de dias do mês. Então, por exemplo, se o empregado ele tem um salário de R$ 2.000. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a calculadora. O empregado tem um salário de R$ 2.000. Ele foi contratado em 28, 29, 30, 31. Então, R$ 2.000 dividido por 31 vezes 4 vai dar 258,60. Ou 258,06. Agora, se eu pegar os R$ 2.000, dividir por 30, multiplicar por 3, vai dar 200, certo? Isso é no cenário, no salário de 2.000. Mas eu posso ter em uma empresa diversos empregados. Eu posso ter numa empresa diversas situações aí a serem analisadas, tá? Como eu falei, não está na legislação. A gente não pode defender como unhas e dentes, que está na legislação. Não está. Não está. Certo? Não está. Na legislação que se aplica, o que veio de entendimento mais majoritário é esse parágrafo único, que ele fala que nos meses inferiores a 30, aplicar os dias do mês. Então, se nos meses inferiores a 30, eu vou dividir pela 29, 28 dias, no mês de mais de 30 também é a mesma coisa, até porque existem mais meses de 31 do que de 30 dias, certo? Então, essa é a orientação que eu passo para vocês. Adicional de periculosidade. Francisco trabalha em um posto de combustível, em jornada tempo parcial, 20 horas. Ele trabalha, a empresa tem ali contratação por tempo parcial. O pagamento dessa periculosidade, ela será proporcional? O que é que vocês acham? Será proporcional à carga horária? Ou ele não vai ter direito? Beleza. O pagamento não é proporcional, tá? Pode ser que o empregado, trazer aqui uma outra analogia, pode ser que o empregado, ele tenha ali o trabalho dele 44 horas semanais, porém, esse mês ele trabalhou em tempo à disposição de agentes nocivos, agentes perigosos, apenas 20 horas no mês. Vai ser proporcional? Também não. Periculosidade, ela é integral. Tanto a periculosidade quanto a insalubridade, certo? E não é aplicado o tempo à disposição. O tempo à exposição. Por quê? Porque o empregado ele pode ser acometido por um acidente e, bum, morrer. Periculosidade é você colocar a vida do empregado a risco. O trabalho expõe o empregado a um risco de vida, tá? Então, não é porque ele trabalhou só uma semana no mês como periculoso. No trabalho foi exposto ali porque ele foi em tal lugar, ele tem direito ao pagamento integral. Então, é o que está previsto aqui nessa jurisprudência, com a jurisprudência. O adicional de periculosidade, o pagamento proporcional ao tempo de exposição ao risco, impossibilidade. O adicional de periculosidade constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, conforme ordem pública. Razão pela qual não pode ser flexibilizado por negociação coletiva no que se refere ao pagamento proporcional ao tempo de exposição a risco. Esse entendimento está em constância no artigo 611-B da CLT e está sedimentado na súmula 364 do TST. Então, a convenção coletiva, a convenção coletiva, ela trouxe ali que se o empregado trabalhar menos horas, ele vai ter direito à periculosidade proporcional ao que está previsto nessa jurisprudência. Já deixou claro, mesmo que a convenção coletiva tenha essa previsão, não é devido pagamento proporcional, certo?
Patrícia, periculosidade percentual de 30% do salário base do empregado. Insalubridade, grau depende do risco. Grau mínimo 10%, médio 20% e grau máximo 40%. Só que a base de cálculo da insalubridade é salário mínimo, tá? A diferença de um para o outro. Insalubridade, risco de vida. O empregado ele está adoecendo aos poucos. A exposição do empregado dá direito a esse adicional. E aí uma coisa, como é que eu vou saber, eu vejo direto, como é que eu vou saber se o empregado tem insalubridade ou não? Quem define não é o DP. Quem define se o empregado tem insalubridade e periculosidade não é o departamento pessoal. São os laudos de insalubridade e periculosidade lá dos profissionais de saúde e segurança do trabalho. O DP ele recebe informação. Nossa obrigação é pagar conforme percentual previsto nos laudos. Pagar conforme está a base correta. Não trocar as bolas, certo? Então, se eu fizer o pagamento proporcional, eu já posso ter ali um processo trabalhista, uma reclamatória trabalhista exigindo o pagamento das diferenças, certo? E a empresa, agora, quer pagar uma ajuda de custo de R$ 500 aos funcionários em dezembro, como um presentinho de Natal. Eu posso fazer isso? Eu posso pagar uns R$ 500 para o funcionário como presentinho de Natal? Uma ajuda de custo? Posso ou não posso? Uhum. Saber que cliente pode, que não pode, dando outras posições. Vamos lá. Não posso. Ela não pode dar presentinho ao empregado, certo? Não pode dar presentinho ao empregado, tá? Primeiro, vou trazer aqui. O que é ajuda de custo? Ajuda de custo, o nome já fala. Ajuda, eu estou ajudando porque teve um custo. Ajuda de custo é uma verba de natureza de reembolso. Houve um custo, o empregado ele comprou essa caneta para a empresa. Ou ele precisou comprar essa caneta para o trabalho dele. A empresa pode dar uma ajuda de custo para ele comprar a caneta. É mais nesse sentido. Precisa haver despesas, precisa haver comprovação que houve um custo de comprar a caneta. Certo? Então, não é simplesmente, eu vi vaga assim. Vi essa semana, inclusive. O empregado, ele vai ter salário de R$ 1.600, mas depois da experiência vai ter R$ 500 de ajuda de custo. Sim. Mas mudou o quê? Qual foi o custo que teve? Qual o custo? Certo? E olha aqui, uma outra jurisprudência sobre esse assunto. Rúbrica paga a título de ajuda de custo, quantia fixa, desvinculação das expensas do empregado, habitual, natureza salarial. A rúbrica paga sobre ajuda de custo, porém percebida habitualmente em quantia fixa e sem vinculação aos gastos expendidos pelo empregado, sob a pena de que se destinava a ressarcir despesas com transporte e alimentação não comprovadas, utilizada no desempenho do serviço. Denota acréscimo à remuneração do empregado, revelando-se indiscutível a sua natureza salarial, no recurso das partes não provido ao particular. Então, Miriam, mas está pagando ajuda de custo de transporte e alimentação. A ajuda de custo não é transporte e alimentação. Para isso existe vale transporte, para isso existe vale alimentação, certo? Quando eu pago de forma aleatória, é tributável. É tributável, certo? A questão da ajuda de custo, Julie, não é a questão do valor fixo, é a questão quando é que você quebra o lançamento da ajuda de custo? Quando não é um custo.
Pode ser, exemplo, o empregado, vamos trazer aqui uma situação. O empregado, ele todo mês, ele precisa viajar. Ele precisa fazer uma viagem para a região tal para atender um cliente. E aí, para isso, a empresa dá uma ajuda de custo para que ele tenha o reembolso, né, daquele custo que ele teve. Então, para o deslocamento, para o pedágio, para o combustível, para a alimentação, porque ele vai precisar gastar mais, porque ele precisou, vou colocar assim, ele precisou fazer uma autenticação no cartório, ele precisou pagar, certo? Algo a mais. E ele vai comprovar que houve essas despesas. Isso é ajuda de custo. O empregado pagou do próprio bolso. Ele comprova que teve essas despesas, a empresa pode pagar, certo? Não tem problema ser fixo, certo? Desde que tenha o custo. Quando há o custo, eu tenho como comprovar que há o custo, aí eu fico tranquila. Só que acontece, são muitas empresas que pagam errado. Eu vou pagar uma ajuda de custo. A alimentação como ajuda de custo. Tá errado, tá? Aí, me perdoe, mas aí é tolice. Porque eu pago como ajuda de custo, eu vou ter que tributar. E a alimentação, se eu pagar do formato correto, não tem tributação. Não integra a remuneração. Agora, quando eu pago de forma aleatória, vira salário, vira remuneração. Então, essa empresa aqui, ela acabou tendo problemas, por quê? Porque ela colocou como ajuda de custo algo que não era. Ó, ela era só transporte e alimentação. Se a empresa quiser disponibilizar para os empregados, não pode pagar nada por fora. Tá? Para isso que serve a folha de pagamento. Na folha de pagamento devem ser lançadas parcelas integrantes e não integrantes da remuneração. Mira, a empresa quer pagar um presente de Natal ao empregado. Gratificação. Gratificação tem tributação. Ah, existe o prêmio. Prêmio pode ser pago, mas o prêmio também existem regras. Precisa que o empregado tenha tido um desempenho superior ao esperado, ao extraordinário. Deve ser metrificado, tá? Por que que eu estou trazendo isso para vocês? Porque tem muita gente que lança algo que não é devido, não sabe o que está lançando, e a empresa pode acontecer depois de ter o quê? Uma reclamatória trabalhista, o E-Social já está conseguindo identificar, já estão tendo empresas que estão sendo notificadas para regularizar e corrigir a folha de pagamento, porque estão lançando prêmios, ajuda de custo, de forma indevida. Só não deu ruim, aqui, ó. Já aconteceu uma empresa que entrei que toda determinada função entrava recebendo ajuda de custo do valor durante um ano, apenas com justificativa de seu trabalho externo. Só não deu ruim porque ninguém reclamou ainda, mas pode acontecer, certo? Pode acontecer. Já aconteceu comigo, o cliente falou assim, Miriam, eu quero pagar uma ajuda, um presente para o empregado no final do ano e um salário a mais. O 14º salário. Eu falei, certo, os empregados estão esperando? Não, não estão. Então, beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu vou simular para você, vou te mandar o valor, você vai pagar tributando, e aí, se eles não estão esperando, paga um pouco menos. Paga um pouco menos. Você vai ter tributação. Não vale a pena o risco, gente. Não vale a pena o risco. Horas extra. Vou ter periculosidade, mas é insalubridade, tá? Deixa eu editar aqui. Ao vivo tem essas coisas. Pronto. A Ana tem um salário de R$ 3.000, com carga horária de 40 horas semanais. Recebe 40% de insalubridade. No mês de setembro, ela fez 15 horas extras. Quanto a Ana vai receber dessas horas extras? Certo? Eu vou... como eu falei, não dá para pagar nada por fora. Certo? Pode ser como bonificação também. Não existe na legislação, Juan. É Juan, João, bonificação. Certo? Eu tenho gratificação que pode ser paga por acordo entre as partes prevista na convenção coletiva ou por liberalidade do empregador, mas bonificação não tem esse termo, certo?
Existem os prêmios, que aí depende de uma avaliação e um desempenho superior ao ordinariamente esperado, e a ajuda de custo, que é um reembolso. Tá? E pode pagar por fora? Nunca. Nunca, tá? Vamos calcular essas horas extras aqui agora. Então, a Ana, ela tem um salário de R$ 3.000, a carga horária é de 40 horas na semana e recebe 40% de insalubridade. No mês de setembro de 2024, ela fez 15 horas extras. Quanto a Ana vai receber referente às horas? Eu vou colocar aqui, eu gosto de fazer uma memória de cálculo. O Wilson já calculou? Meu Deus. O Wilson foi rápido. Não, salário base. Qual é o salário base da Ana? 3.000. Esse exemplo eu estou fazendo na hora, tá, gente? Não tem gabarito, não. Insalubridade. Dá quanto, gente, aqui a insalubridade da Ana? Dá quanto a insalubridade da Ana? Ó, 564,40. Vamos ver aqui. Por que que é 564,40? Qual é o salário mínimo hoje? 1.412. Então, a base de cálculo da insalubridade não vai ser o salário base, a não ser que tenha previsão na convenção, certo? Mas, regra geral, salário mínimo. Então, fica 564,40. 564,80. Ok. Vamos agora achar a base de cálculo das horas extras. Que vai ser como aqui? Salário base. Salário base. Deixa eu ver, então aqui um pouquinho. Mais insalubridade. Miriam, como assim? Insalubridade, ele incide na base de cálculo das horas extras. Então, vai dar o que aqui a base de cálculo? 3.080. Certo? Vamos lá. Então, primeiro eu achei a base de cálculo. Agora eu tenho que achar horas. Hora normal. Hora normal. 3.564,80 dividido pela carga horária mensal. Que nesse caso vai ser o quê? 200 horas. Eu disse que ela trabalha 40 horas na semana. O que vai definir a carga horária mensal vai ser a minha carga horária da semana. Certo? A hora normal depende da CCT também, sempre lê antes. Tenho sim. Deixa eu aumentar um pouquinho, que tá achando pequeno. Pronto. É o seguinte, ó. Vamos acompanhar aqui a memória de cálculo, tá? Salário base da Ana, vou colocar aqui e hora extra 50%, tá? Salário base da Ana, R$ 3.000. Insalubridade, 40%. Não é 40% dos 3.000, porque insalubridade, a base de cálculo é salário mínimo.
certo? A não ser que tenha previsão na convenção coletiva diferente. Regra geral, que está lá na CLT, que a insalubridade, a base de cálculo é salário mínimo. Certo? Pronto. Então, achei aqui os dois valores. Agora, eu preciso entender qual é a base de cálculo das minhas horas extras. A base de cálculo das horas extras vai ser salário base mais insalubridade. Por quê? Tenho que somar insalubridade. Porque quando o empregado fez as horas extras, aquelas horas também foram em um local insalubre. Então, eu tenho uma base de cálculo aqui das horas extras que não vai ser mais R$ 3.000, vai ser R$ 3.564,80. E agora eu preciso achar o valor da hora normal. Hora normal é igual a 3.554,80 dividido pela carga horária mensal. Que como a funcionária trabalha 40 horas na semana, eu não divido por 220, eu divido por 200. Depende de quantas horas ela trabalha por semana. Certo? Aqui eu vou achar o valor da minha hora normal. 3.564,80 dividido por 200. 17,82. Né? 17,82? Isso. 17,82. Beleza. Agora eu tenho que achar o valor de cada hora extra. 17,82 multiplico por 1,5, que é a hora 50%. 26,74, aproximadamente. E agora, valor das horas extras. 26,74 multiplicado por 15 horas. R$ 401,10, aproximadamente, certo? Então, uma coisa aqui, ó, gente. Quando a empresa chega para vocês e fala, calcula a hora extra, não é simplesmente, por 220. Pega o salário e divide por 220. Depende de outras variáveis, ó. Aqui o empregado, ele teve insalubridade, mas existem outras parcelas que podem ser somadas a essa base de cálculo. Então, por exemplo, se ele tiver periculosidade, será somado. Se ele tiver, por exemplo, comissões, será somado aqui também. Então, isso vai, se eu fizer errado, vou errar o cálculo das horas extras, certo? Então, aqui, o cálculo antes estava dando 364,32. Então, a diferença aí de quase R$ 50 a menor. E quando eu calculo a hora extra menor, eu vou calcular também o que? O DSR é menor, certo? Então, quando eu calculo a hora extra DSR é menor, eu vou calcular o reflexo nas férias a menor, o reflexo no 13º a menor, eu vou calcular o FGTS, o INSS, o INSS patronal, o RAT, terceiros, tudo errado. Por quê? A pergunta foi essa. Porque quando eu calculo as horas extras, já começo com a base de cálculo errada. Não adicionei insalubridade. Se eu não adicionei insalubridade, o cálculo das horas extras já vai ser menor. Já vai estar errado. Então, tudo isso vai trazer uma exposição da empresa a um passivo trabalhista e um prejuízo para o empregado, porque eu não tributei, eu não fiz o acréscimo à base de cálculo da insalubridade no cálculo das horas extras. Certo? E aí, aqui, ó, o adicional de insalubridade, ele é somado para a base de cálculo das horas extras, do adicional noturno, a mesma coisa para a periculosidade. Então, eu preciso entender que qualquer situação, qualquer falha dessa, qualquer situação que eu piscar o olho no departamento pessoal, isso pode acontecer um processo trabalhista, certo? Isso pode ter reflexo no processo trabalhista caso vocês, na verdade, que a empresa depois falar assim, eu contratei a Juliana para ela calcular a folha. Se ela não sabe, para mim eu estava tudo certo, que é assim que eu vejo que as empresas agem. É assim que eu vejo quando jogam a responsabilidade,
Assim, eu não sabia que o meu DP, eu não sabia que meu departamento pessoal não tinha ciência disso. Eu sou uma pessoa leiga. Eu não tenho consciência disso. Só que independente, gente, se você tem conhecimento ou não, se houver uma fiscalização, se tiver um processo depois, isso não vai ser colocado em questão. É devido, certo? Se a gente acha bonito, se a gente acha justo, se a gente acha certo, pouco importa. Pouco importa. O que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: eu não sabia, Miriam, dessa integração. Que bom que vocês estão aqui hoje. Que bom que vocês estão aqui hoje. Se não sabia. Para fazer a revisão do que já foi pago, para aplicar esses cálculos, essa integração de forma correta, para questionar no sistema de folha, porque você calculou a folha e não viu isso. Tem sistemas de folha de pagamento que o sistema não calcula hora extra, não. Você tem que calcular na mão e lançar no sistema o valor. Hora extra, vou acrescentar lá a rúbrica e o valor da hora. Eu trabalhei com o sistema assim. Tem pessoas que vêm para mim e falam o seguinte: eu não tenho sistema de folha, não. Eu faço a folha de pagamento no Excel. Eu faço a folha de pagamento na mão e lanço lá no E-Social. Tem muita gente ainda assim. Pode ter, inclusive, gente aqui que não tem sistema de folha, que faz o lançamento direto no E-Social, que nem sabem que é uma classificação tributária. Não sabe o que é a natureza da rúbrica no E-Social. Certo? Mas que bom que vocês estão aqui para saber, o cálculo da hora extra, que é algo relativamente tranquilo. Como aprender tudo que devemos no DP? Sueli, esse aprendizado ele é de forma contínua, tá? Por quê? O DP ele é uma área dinâmica. Pode acontecer de sair uma alteração na legislação amanhã e mude que a insalubridade ela não entra mais na base de cálculo da hora extra. Pode acontecer isso. Mas também pode acontecer de você não sabia que integrava e pagou 5 anos do empregado sem integrar. Eu fazer aqui o cálculo eu mesmo, na calculadora. Exemplo, R$ 3.000. Vamos fazer como se eu passasse sem esses detalhes, como muita gente ia fazer. R$ 3.000 dividido por 220, multiplicado por 1,5, multiplicado por 15 horas. Ia dar R$ 306. R$ 306, a diferença de R$ 100 praticamente. Quase R$ 100, se eu não olho esses detalhes, tá? E aqui eu trouxe para vocês, só para vocês terem ideia, vai estar nesse material, vai ser disponibilizado para vocês amanhã, para quem estiver aqui amanhã, tá? O certificado também é para quem estiver aqui hoje e amanhã. Nós vamos estar disponibilizando para vocês. Então, só para que vocês tenham ideia, todo ano o Ministério do Trabalho, eles atualizam a tabela de multas. Não é o E-Social. Não é o E-Social. O E-Social não tem tabela de multa, não. Certo? Não é o E-Social que tem tabela de multa. Só que existem infrações que a gente pode cometer por falta de conhecimento, infração porque não sabia, porque a empresa disse que não ia dar nada, que meu chefe falou que... Mas que pode acontecer, certo? Então, por exemplo, ó, anotação na carteira de trabalho. De 815 até R$ 3.058 por empregado. Miriam, mas não tem anotação na carteira física. Na carteira física. Esteja aqui para você ter acesso. O 1.5, Redmi Note, o 1.5 ali é o multiplicador da hora extra, que a hora extra é 50%. Se for 100%, 2. Porque a hora extra é uma hora normal mais 50%. Entendeu? Miriam, o sindicato determinou 70% da hora extra, 1,7. É você utilizar ali, né, como colocar assim, uma forma mais fácil de fazer esse cálculo. Senão você tem que pegar o valor da hora mais 50%. Então você já tem ali mais direto, tá? Isso que aprendemos aqui na faculdade não ensina, gente. Faculdade de Ciências Contábeis eu só tive uma disciplina de Direito do Trabalho. E que, assim, foi bem superficial, não tinha cálculo não, tá? Então,
aqui, anotação na carteira de trabalho. Eu tenho multas que variam de 800 até 3.000 reais. Miriam, mas a carteira de física, física não existe, mas hoje é tudo na digital. Então, a anotação na carteira digital, ela é oriunda de onde? Do E-Social. O E-Social alimenta o CNIS, que alimenta a carteira de trabalho digital, certo? Então, se eu tiver uma infração, eu posso ser penalizada pelo Ministério do Trabalho nessas multas por empregado. Exemplo, atraso no pagamento de salário, R$ 176, uma multa prevista por trabalhador prejudicado. Depósito de FGTS não recolhido, 30% do montante do débito. Então, observem uma coisa. Não, a hora extra, Juan, a hora extra, eu pago o valor de uma hora normal mais 50%. É o percentual mínimo. Exemplo, o empregado ele foi contratado para receber 3.000 reais, certo? Ele foi contratado para receber 3.000 reais durante 8 horas diárias, 40 semanais. Beleza? Naquelas horas. Então, ele recebeu, nesse caso aqui, deixa eu voltar. Para cada hora normal, desses 3.564, ele já recebe isso aqui. Só que ele trabalhou a mais. Ele estendeu o seu horário de trabalho. Então, quando ele estende o horário de trabalho, ele tem direito a receber uma hora a mais, acrescida de no mínimo 50%. Está previsto na CLT, certo? Então, aqui é uma hora a mais, ó, esse valor mais 50%. Então, se eu pegar aqui, ó, 17.682, se pegar o calculador aí, 17.82 mais 50%, vai dar esse 26,74. Se eu colocar só 50%, eu estou dizendo que é metade disso. Não é metade disso. Ele tem direito a uma hora a mais, acrescido de mais 50%. Certo? E esse 50%, eu coloquei o mínimo aí da convenção da CLT. Mas pode ter, tem convenção aqui em Salvador, gente, vocês têm noção, que o sindicato determina que o percentual da hora extra é de 110%. E aí, nesse caso, Mira, vai ser 2,10 para ser 2 horas. É um babado, um grande babado, meus amigos. Certo? Outras situações aqui, ó. Cadê? Trabalhador menor. Empresa contratou uma pessoa menor de forma errada. Eu posso ter uma multa de 400 a 2.000 reais. Multas previstas pelo Ministério do Trabalho. Não é Miriam que está criando, não. Essas multas, elas todo ano, elas são atualizadas. Todo ano. Portaria 66 de 2024. Ano que vem vai ter atualização de novo. Certo? E agora nós temos, a gente vai falar na aula de amanhã, eles têm formas de saber se a empresa está fazendo isso de forma errada ou não. Tá? Vai estar no material que vocês vão receber amanhã. Tá certo? E aqui eu trouxe para vocês os assuntos mais recorrentes. Os assuntos mais recorrentes que foram, ó, situações que foram exigidas na Justiça do Trabalho no ano de 2023. Então, aqui, eu falei de alguns cálculos trabalhistas, mas eu tenho, ó, um dos principais assuntos, exemplo, aqui na Bahia, foi verbas rescisórias. Eu tenho que aprender a fazer cálculo das verbas rescisórias. O que são as verbas rescisórias, Miriam? Saldo de salário, férias proporcionais, férias vencidas, 13º salário, aviso prévio. Então, eu tenho que entender cada tipo de rescisão para saber quando o empregado vai ter direito àquelas parcelas. Tá? Empregado, você precisa entender desses tipos de cálculo para saber, paga ou não paga? Tá certo ou não tá certo? Tá? Outro assunto aqui, ó, horas extras. No Pernambuco, foi um dos motivos mais solicitados pela Justiça do Trabalho. O empregado acionou a empresa na Justiça. Só no ano de 2023, foram mais de 5.000 processos abertos por dia na Justiça do Trabalho. Isso aqui, gente, é porque a empresa está errada? Às vezes, a empresa não quer pagar, a empresa assume o risco, mas às vezes também é por falta de conhecimento do DP e que causa ali uma folha de pagamento errada, causa um prejuízo para o empregado e causa o quê? Um passivo trabalhista para a empresa, certo? Já fiz envio de admissão fora do prazo,
Graças a Deus não recebemos multa. Provavelmente não vai ter multa automática, Eline. Provavelmente não vai ter multa automática. Isso é o que a gente traz, né? Porém, entretanto, todavia, vamos colocar assim. Existe um semáforo, e que esse semáforo ele vai ficar piscando. Ó, essa empresa aqui, a ABCD, mandou uma admissão fora do prazo. Beleza. Mandou excluir a admissão. Ótimo. E aí depois, a empresa vai e manda a rescisão fora do prazo. Pô, legal. Aí depois a empresa manda uma folha e tem que reabrir tudo e depois fica lá tudo pendente. Então, são indícios que podem estar ocorrendo alguma divergência na empresa. O que eu já estou vendo está acontecendo fiscalização através do DET, que é que eu vou falar amanhã, mas já antecipando para vocês, já está acontecendo fiscalização por meio do domicílio eletrônico trabalhista. Não especificamente por conta de admissões, mas existem situações que já estão acontecendo, tá? Mas eu quero que vocês entendam que quando eu tenho uma falta de conhecimento gera uma confusão para o empregado, gera uma desconfiança por parte da empresa pelo seu trabalho, e isso pode ocasionar problemas tanto para você, quanto para a empresa, quanto para o empregado, quanto para o escritório contábil e diversas situações, porque a gente não tem ainda segurança profissional para exercer, às vezes, a atividade. Tá certo? E aí, o que vocês acharam da nossa aula de hoje? Passamos um pouco do horário. Passamos um pouquinho aqui do horário que estava previsto. Tá bom? Bom, minha gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês estejam aqui amanhã. Já vi aqui falando que a aula não aprendeu na faculdade que vocês aprenderam hoje. Fiquei muito encantada com vocês. Espero que vocês voltem aqui amanhã, tá? Amanhã nós vamos falar sobre essas novidades, sobre o DET, sobre o Elite. Vamos falar de integração da DIRF, que vai começar, faltam poucos meses, 4 meses para começar a DIRF no E-Social. Coisas que já estão acontecendo, exame toxicológico e muito mais, tá certo? Bom, espero vocês aqui na nossa aula de amanhã. Amanhã será disponibilizado o material. Será disponibilizado também para que vocês acessem a questão do certificado. E eu espero vocês aqui, viu? Porque não é para todo mundo. Já falei, vou repetir, não é para todo mundo, é para os sortes, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, bom descanso a todos. Nos vemos amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nesse mesmo lugar, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã. Tchau, tchau.